No quadro Saúde 10, diretamente da clínica Fertivida, vamos conferir a conversa entre os dois médicos, Dr. André Luiz e Dr. Paulo Guimarães, sobre reprodução humana e sexualidade. E vamos falar hoje de dois assuntos, né? A fertilidade ou a infertilidade e a sexualidade. Dois assuntos muito voltados agora para o casal. Para nós começarmos a nossa conversa, vamos perguntar ao Dr. André o que é infertilidade conjugal. Olá, Paulo. Olá a todos. Infertilidade é o conceito de não conseguir engravidar depois de um ano de relações frequentes, ou seja, 2, 3 vezes por semana, e não obtendo a gravidez. Daí esse casal deve procurar a ajuda de um especialista, o casal juntos, porque a avaliação é concomitante dos dois ao mesmo tempo. A mulher tem que fazer exames, ultrassom, dosagens hormonais, um exame para ver a permeabilidade das trompas, se as trompas estão livres, e o homem um espermograma. E depois, com esses exames em mãos e a história do casal, da infertilidade, quanto tempo, é possível indicar o melhor tratamento, indicar as chances desse casal e os custos desse tratamento. Então, existem vários fatores que podem influenciar nessa dificuldade de ter filhos. Uma delas é a relação sexual, né? Como que é essa vida sexual com qualidade, Paulo? Explica melhor pra gente. É bem engraçado, né? Porque na fertilidade, nas clínicas de reprodução, há uma mudança no comportamento dos casais. Porque de repente, para engravidar, o casal passa a ver na relação sexual um cumprimento de uma obrigação. Quer dizer, eles vão ter que atender cronogramas, calendários, períodos. Mas o que é sexo com qualidade? Que é um ponto importante, porque antes de ter um filho, o casal tem que ter uma vida sexual, mesmo que ela não tenha como fruto uma gravidez, mas a qualidade da vida sexual é importante. E o que é essa qualidade de vida sexual hoje? Ela depende de 3 fatores. Ela depende da qualidade intrapessoal, ou seja, como que a mulher vê a sua sexualidade, como que ela exercita a sua sexualidade, como que ela desempenha o sexo na vida dela, como que ela encara o sexo como ponto importante na sua rotina do dia a dia como mulher. O lado intrapessoal, que é esse voltado a ela, que pode estar ligado a fatores culturais, religiosos, a própria postura do comportamento. Depois nós temos o lado da sexualidade pessoal, ou seja, do parceiro. Como que o parceiro interage com essa mulher? Como que o parceiro se posiciona em relação à vida sexual do casal? Qual o grau de importância que esse homem dá à qualidade de vida conjugal? E a outra questão é a interpessoal, ou seja, o que faz essas duas pessoas se aproximarem? Atração física, afetividade, busca de carinho, busca de carências, busca de êxtase, busca de desejos, busca de satisfação. Essas 3 coisas, a que está dentro do parceiro, o que está dentro da mulher e o que une essas duas pessoas, deve ser trabalhado do ponto de vista físico, onde entra atração física, qualidade, estética, a parte psicológica, que entra a parte da afetividade, a parte do comportamento, e aí a gente entraria um pouquinho mais além, que seria a parte espiritual, que fecha quais são os objetivos, ou seja, o sentido comum daquele casal. Sexo não é só prazer, sexo não é só um momento, sexo é um complemento de um projeto maior, e esse projeto maior entra família, felicidade, realização pessoal. Paulo, e como que a mulher pode melhorar a sexualidade dela? Da mesma maneira, André, que a parte da fertilidade. Muitos casais não conhecem a fertilidade, muitos casais não conhecem a sexualidade. E quando se fala da mulher, a mulher não se conhece. Por exemplo, a mulher muitas vezes não conhece a sua área externa da sua genitália. Então muitas vezes elas chegam ao ginecologista, não conhecem os nomes, não conhecem as suas funções. A relação sexual depende muito de como ela conhece a si própria. Por exemplo, como é que ela se estimula? Como é que ela consegue contrair a musculatura? Por exemplo, muitas mulheres não conhecem o grande poder que elas têm na musculatura vaginal. A musculatura vaginal, quando ela tem consciência dela, é muito útil durante a relação sexual, fazendo com que haja uma melhor qualidade da relação sexual. Queria te perguntar uma coisa, André. Muitas mulheres carregam o peso da infertilidade. Então, às vezes, a mulher carrega, às vezes, anos a fio o fato de não haver uma gravidez na família, naquele casal. E muitas vezes elas se sentem culpadas. Existe uma cultura hoje, inclusive nas culturas mais antigas, em que a fertilidade é tão responsabilizada a mulher que elas são trocadas quando elas não engravidam. Como é que é visto isso hoje, na visão atual da reprodução assistida?
Paulo, hoje não existe mais isso, né? É igualmente. Então, 30% das vezes o fator é exclusivamente feminino, 30% das vezes o fator exclusivamente masculino, em 40% das vezes ambos têm alguma alteração que está levando à infertilidade. Então o homem tem um sêmen com uma motilidade baixa, uma morfologia alterada, a mulher não está ovulando ou tem uma das trompas alteradas. Então por isso que é muito importante essa avaliação concomitante. Porque o que acontecia antigamente era a mulher sempre vai no ginecologista com regularidade e fazia todos os exames. E o homem se negava a fazer um espermograma. E mais ainda quando ele já tinha um filho no passado. E na verdade não existe isso. Não existe uma fertilidade permanente. Né? Então ele pode ter sido fértil no passado e com o tempo, porque com a idade também, depois dos 40 anos, o homem vai perdendo a fertilidade. É claro que ele produz espermatozoides a vida toda, diferente da mulher, que vai perdendo o número de ovos durante a vida fértil. Então, a mulher tem um tempo para engravidar com os próprios ovos, que seriam até 40, 42, 43 anos. Depois que ela entra na menopausa, daí acaba o estoque de ovos, mas mesmo assim é possível hoje fazer com ovos doados, conseguir ter. O homem, se não tiver espermatozoide, a gente vai buscar espermatozoides ali no testículo ou no epidídimo, que é uma região que fica do lado do testículo, para obter esses espermatozoides e fazer o tratamento. Então, mulheres que fizeram laqueadura estão arrependidas, homens que fizeram vasectomia. Então, hoje tem solução para a maioria dos casos. Podemos dizer que não há limite para a fertilidade hoje? Podemos dizer que não há limites para... O limite é o limite ético, né, que é casos que a resolução do Conselho Federal de Medicina nos coloca, e a gente segue o número de embriões para serem transferidos, alguns fatores, né, tipo o útero substitutivo. Então não é o termo antigo, barriga de aluguel, não existe o envolvimento financeiro. Então essa barriga, esse útero substitutivo, tem que ser uma parente até segundo grau. Já esses óvulos doados são anônimos, então são pacientes que doam espontaneamente seus ovos ou os excedentes de um tratamento, e ela assina um termo que está doando, e quem está recebendo assina um termo, mas tudo no anonimato. Outra coisa que eu queria te perguntar, André, o que seria hoje considerado o tratamento ideal para uma gravidez planejada na reprodução assistida? A gravidez ideal para a reprodução assistida seria aquela gestação única, né? Então, por isso, todos os congressos, todas as pesquisas estão direcionadas para isso, buscar o melhor embrião para que a gente possa transferir um embrião e a paciente engravidar e ter uma gravidez mais saudável, né? E também, voltando ao que você colocou da vida sexual, é muito importante. Por quê? Porque o útero, quando a mulher tem o orgasmo, ele contrai para dentro, então ele chupa esse sêmen para dentro. E daí, com isso, aumenta as possibilidades. Também na relação sexual aumenta, né, como você sabe, aumenta a circulação ali dos ovários, do útero, e isso melhora muito mais. Então, quando se tem uma vida sexual ativa, regular, isso também é outra coisa importante, que muitas vezes a mulher pergunta assim, qual que é o meu período fértil? E às vezes até colegas orientam para no período fértil ter relação todo dia. Isso está errado. O ideal é ter uma regularidade e uma frequência, que seria o quê? 2, 3 vezes por semana. Nesse período, 2, 3 vezes por semana, com certeza, 1 ou 2 relações caem dentro do período fértil. Porque o espermatozoide pode ficar até 72 horas ali dentro do trato reprodutor da mulher e encontrar o óvulo. Então, esse período com certeza pode cair e tem uma qualidade melhor na relação, não tem aquela obrigação, porque o que acontece? O homem fica 10, 12 dias sem ter relação com a mulher e depois, no período fértil, tem relação todo dia. E daí o que acontece? Gasta o espermatozoide, não dá tempo de refazer e às vezes quando ela está ovulando não tem espermatozoides. O livro do George Orwell, 1984, falava do futuro da reprodução humana, onde não haveriam mais relações naturais, né? Ou seja, havia uma previsão de que haveria uma seletividade do ser humano a partir de laboratório. A gente já está vivendo essa realidade em parte,
E aí eu queria que você desse para nós, assim, numa visão nacional e internacional, quais são os percentuais hoje das relações que são obtidas de forma natural, ou seja, casais que fazem reprodução assistida com seus próprios materiais biológicos, e quais são os percentuais daqueles que fazem, seja a inseminação ou a doação de óvulos heteróloros, ou seja, que não sejam materiais biológicos do casal. Está aumentando muito, Paulo, essa frequência devido ao que eu coloquei. As mulheres estão deixando a maternidade para mais tarde. E com isso, a qualidade dos óvulos vão decaindo. Então, a mulher, depois dos 30, o ideal seria ela engravidar até os 30 anos. Depois, vai caindo a fertilidade natural, tanto o número como a qualidade dos óvulos. Depois dos 35 anos, essa queda mais acentuada, depois dos 40, muito mais. E isso se traduz na qualidade desses óvulos, no aumento de malformações e aumento dos abortos. Então, hoje, essa mulher que ela precisa engravidar, o ideal é ela engravidar até os 35. Só que como ela está em busca de um espaço no mercado de trabalho, muitas vezes ela está fazendo um pós, está fazendo um doutorado, mestrado, doutorado, ela está deixando essa maternidade para mais tarde. E quando vê, já está lá. Então, tem duas alternativas. Uma, ela congelar os óvulos, quando ela está mais jovem e não tem parceiro. Ela pode congelar o embrião, então já tem o parceiro e decidiu ter filhos mais lá para frente, então ela pode congelar os embriões com uma recuperação muito boa desses embriões na hora que a gente descongela e com um resultado muito bom, porque são óvulos jovens. E daí ela pode ter com 45, 50 anos na menopausa com o próprio material genético, mas tem que preservar a fertilidade agora. Caso ela queira com 40, 41 e utilizar os próprios. Aí a ciência hoje proporciona a gente fazer a biópsia do embrião. Que é isso? O embrião com 3 dias, ele tem cerca de 6 a 8 células. É possível hoje tirar uma célula desse embrião e examinar alguns cromossomos, tipo o 13, o 18, o 21, o X, o Y. Então, transferir o embrião sem síndrome de Down, sem síndrome de Patal, sem síndrome de Edwards, sem síndrome de Klinefelter, Turner, síndromes ligadas ao sexo. E daí garantir, não 100%, claro, porque mas a gente consegue detectar pelo menos aí os 60%, 80% das causas de malformações mais frequentes. E daí transferir um embrião com maior segurança para essa mulher. Eu acho que a gente poderia aqui ficar horas e horas conversando sobre sexualidade e fertilidade. E tudo está ligado, né? Porque essa vida sexual e hoje, né, uma preocupação muito da mulher quando ela vai no ginecologista e detecta um mioma. Ela detecta um mioma, ela fica apavorada, né? Porque e daí ela acha que aquilo é um tumor que pode. Então fique tranquila que é um tumor benigno, que não vai lhe atrapalhar nem na vida sexual e nem na possibilidade de ter filhos. E uma avaliação rigorosa, tipo, se o mioma estiver dentro da cavidade endometrial, uma esteroscopia, que o Dr. Paulo é especialista também, pode-se olhar dentro, verificar, retirar esse mioma e a mulher pode engravidar. Então a mensagem aqui é procurar engravidar o quanto antes, procurar ter uma relação sexual sadia, como o Dr. Paulo colocou, e tranquilidade, sem estresse, porque assim, tem possibilidade de engravidar naturalmente ou com os recursos da reprodução assistida. Uma coisa que eu queria colocar aqui, só para a gente finalizar, é muito importante a mulher entender 3 palavrinhas que a gente fala na sexualidade que as mulheres morrem de medo: frigidez, perda de apetite sexual, perda da libido e inadequação sexual. Eu vou falar rapidinho, só para vocês poderem se enquadrar e não ficarem desesperadas nem descabeladas. Primeiro que a frigidez propriamente dita, ela é rara, ela não é tão frequente, porque a frigidez seria aquela mulher que não tem desejo sexual, não tem prazer, quer dizer, não tem orgasmo, mas ela não tem nenhum desejo sexual. Geralmente tem causas psicológicas e até psiquiátricas. A grande maioria da mulher hoje, elas não têm orgasmo, mas têm apetite sexual, têm desejo sexual, têm fantasia sexual, têm sonhos eróticos, mas não conseguem chegar ao orgasmo. Essas nós chamamos de inadequação sexual.
muitas vezes não conseguem um orgasmo, primeiro, porque desconhecem o caminho do orgasmo, porque desconhecem a sua parte íntima. Não tem uma qualidade de vida sexual com o seu parceiro, ou seja, a relação entre o casal, ela é pobre de diálogo, pobre de intimidade, pobre de conhecimento. Geralmente os tratamentos não são com medicamentos, não são com hormônios, e sim com terapias, conversa, diálogo e amor. E a gente tem aquela mulher que eventualmente tem perda de libido, ou seja, perda do desejo sexual, mas quando tem a relação sexual tem orgasmo. Geralmente está ligado ao estresse, está ligado a preocupações, seja de ordem fundo emocional, a preocupação com filhos, com o mercado de trabalho, com uma prova, com o resultado de um concurso, ou seja, qualquer coisa que tire o foco da atenção dela pode fazer com que haja uma redução do libido. Mas uma coisa importante para que vocês, mulher que nos escutam, hormônios, um caminhão de hormônio, um comprimido de hormônio, não vai fazer nenhuma mulher ter desejo ou ter orgasmo. Os hormônios podem auxiliar na qualidade da relação sexual, melhorando ali o trofismo, a qualidade da umidade. Mas o desejo, o amor, o afeto não se encontra em farmácias. Se encontra no diálogo, se encontra no afeto, se encontra na intimidade entre duas pessoas que buscam coisas comuns: felicidade, amor e equilíbrio.